Bom, então colocada a transição, né? Isso pode ser melhor entendido quando nós compreendemos o que a Bíblia diz sobre o homem. Então o tema que nós vamos discorrer nesta aula vai ser sobre o homem, né? Então diz assim o texto, né? O homem é pecador. Isso é uma afirmação, né? Então vamos ver o que Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Diz o texto bíblico: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E também em Isaías, capítulo 59, verso 2, diz assim o texto bíblico: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, Deus não ouve um pecador, a não ser que ele seja justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Uma pessoa que não recebeu ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, Deus não o escuta, né? Somente aos justificados. Agora diz assim o texto, né? O que é pecador? Né? Então, primeiro vamos entender o que é pecador. Pecador é qualquer pessoa que transgride as leis de Deus, né? Qualquer um que contraria, né? Que transgride, ele é um pecador. Vamos fazer uma pequena ilustração, né? Vamos supor que nós temos um carro, né? Então cometemos uma infração por dia, né? Com esse carro no trânsito. Assim, vamos dizer que, né? Vamos supor que nós só cometemos um pecado por dia, descontando também os domingos, né? Então vamos fazer um abatimento. Então nós cometeríamos em média 300 pecados por ano. Isso, vamos dizer que nós seríamos bonzinhos, né? Coisa que nós não somos. Mas vamos, isso somente uma hipótese, uma consideração. Então nós cometeríamos 300 pecados por ano e, no decurso de nossa vida, em torno de 60 anos, cometeríamos em torno de 18 mil pecados. Existe como pagar 18 mil pecados? Não. É somente por um pecado que cometeu Adão. Ele foi expulso do paraíso e perdeu a comunhão dele com Deus. E com isso toda a humanidade se tornou pecadora. Nós fomos concebidos com o pecado. Então, isso vem a colaborar no sentido de nós compreendermos que a separação do homem para com Deus é o pecado, né? Mas nós já estamos, a pessoa que aceita Jesus já está justificada, não deve nada, né? Mas vamos entender o que a Bíblia diz, que o homem é perfeito, né? A Bíblia diz que Deus é perfeito e que nós também devemos ser perfeitos. Isso está no livro de Mateus, né? No capítulo 5, versículo 48. Diz assim o texto bíblico: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ora, no ser de Deus não existe dolo, não existe nada que não seja sublime, majestoso e glorioso. Assim nós devemos também tentar sermos imitadores do verdadeiro varão, que foi Jesus Cristo, né? Diz Paulo: sede meu imitador como eu sou de Jesus. Né? Mas eu diria para sermos imitadores, né, do varão perfeito, que é Jesus Cristo, termos ele como um modelo, né? Porque ele veio na terra como um homem, mas para o homem é impossível atingir esse patamar, né? Mas nós devemos ser seus imitadores. Diz o texto, né? O homem não pode salvar a si mesmo. Ilustração, né? Vamos fazer um omelete. Um omelete vem ser ovos mexidos, né? Então, vamos colocar com 10 ovos, né? Que seria os 10 mandamentos, né? Que está escrito
no livro de Êxodo, né? No capítulo 20, versículo 20. Mas vamos supor que nós pegamos, então vamos fazer esse omelete com esses 10 ovos, né? Simbolizando os 10 mandamentos. Então nós pegamos o primeiro, quebramos, colocamos num prato, o segundo colocamos, quebramos e colocamos, o terceiro, e assim sucessivamente, até chegarmos no 10º. No 10º nós quebramos, mas esse ovo está estragado, mas nós jogamos sobre os demais, então estragou o omelete por completo. Ou seja, assim somos nós. Nós, durante o transcorrer da nossa vida, vamos pecar, e vamos pecar muito, mesmo tendo aceitado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para termos a salvação. Isso não está implícito que o homem não vai pecar. Somente está esse homem somente está justificado, mas ele continua sendo pecador, né? Ele continua cometendo pecados, né? Todos os dias, né? Então, mas eles estão todos pagos. Então vamos ver o que está escrito na carta que Tiago escreveu no capítulo 2, versículo 10, né? Então diz assim o texto bíblico, né? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ora, isso vem colaborar com a ilustração desse omelete, né? Então, se em qualquer um desses pontos que eu cometer algum pecado, que com certeza eu vou cometer, então eu pequei em todos os pontos, né? Então eu com isso perco a salvação, se dependesse somente de mim esta salvação, né? Então, mas não depende só de mim. Então, como eu já disse anteriormente, né, o Satanás, quando nós estivermos morrendo, ele vai apontar todos esses pecados, mas já estão todos pagos. Mas é importante, quando nós estamos falando sobre esse plano de evangelismo explosivo, explicar para a pessoa que a pessoa não consegue salvação sem a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, né? Então, também podemos ver um verso em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Ou seja, nós pensamos que estamos trilhando caminhos coesos, coerentes, ou caminhos direitos, mas no fim esses caminhos nos levam à morte. Por quê? O único caminho que leva à verdade e à vida é eterna, é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Não há outra forma de dar a vida eterna. E outra coisa, é Deus que vem ao nosso encontro, é Deus que nos encontra e é Deus que nos coloca na mão de Jesus Cristo. E ninguém nos tira da mão de Jesus Cristo. Não existe nenhum pecado que nós vamos cometer que nos separa do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Isso é uma coisa que tem que deixar bastante clara, mas quando estamos expondo o plano de evangelismo, nós temos que colocar para a pessoa que é o nosso ouvinte, que a separação que existe entre Deus e o homem é o pecado. Isso tem que estar bastante claro na nossa explanação, né? Então percebe, nós temos que falar, percebe porque é impossível para o homem salvar-se a si mesmo, ou seja, não existe mérito nesse homem para poder se salvar. Depois fazemos uma nova transição. Como vemos o que a Bíblia fala acerca de Deus, as coisas ainda ficam mais claras ainda. Então no próximo tópico nós abordaremos o tema Deus, né? Que vem a ser o tema central, teologia. Com isso nós terminamos a parte número 5, a aula número 5. Tenha um bom domingo.